Se você tivesse o poder para fazer qualquer coisa extraordinária, qual seria o primeiro milagre que você faria? Nossa imaginação pode ir longe para responder essa pergunta. Quem sabe, pensando em fazer coisas mirabolantes demais que até Deus duvida. Mas quando Jesus veio a este mundo, ele fez coisas extraordinárias, mas o que chama atenção é o primeiro milagre que ele realizou: transformar água no puro suco da vinha. Por que ele escolheu começar o seu ministério desta forma? O que esse primeiro milagre nos ensina? No programa de hoje, nós vamos estudar sobre Jesus e as tradições humanas. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Estamos ligados aqui juntos, você e eu, de qualquer lugar desse Brasil imenso, um país continental, ou quem sabe de outros lugares da Europa, em Portugal, na África, pelo YouTube, enfim, até pelo sinal de fumaça, onde você estiver nesse instante, captando aqui o sinal da TV Novo Tempo, conectada aqui com o seu programa Está Escrito. Eu espero que a graça de Jesus, o amor e a paz dele superabundem na sua vida, a ponto de você se sentir mais leve, mais feliz, em paz com as pessoas, mas também em paz com Deus. Esse é o meu desejo para você. E para que isso seja cada vez mais a realidade da sua vida, você precisa ter essa revista Esperança, que é o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Você percebe que o Espírito Santo ele trabalha, às vezes, numa situação meio que disfarçadamente, e a gente não sabe exatamente o que, nem explicar direito, mas alguma coisa extraordinária aconteceu com a gente, com alguém que a gente conhece. É isso mesmo, é o Espírito Santo trabalhando. E para você entender mais e melhor o que ele pode fazer por você, ligue agora mesmo para você receber sem custo nenhum esta revista aí no endereço que você indicar, tá bem? O telefone é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Funciona sempre das 8 até noite, bem tarde, lá pelas 10, 11 horas. Você pode ligar, tá? Não tem problema não, a gente está esperando para mandar para você essa sua revista. Se for de madrugada, é melhor você mandar um WhatsApp, tá bom? Aí você manda aqui no 12 98244 4449. De qualquer forma, você vai receber a sua casa ou no melhor endereço que você apontar essa revista extraordinária. Muito bem, se você tem a sua, corre lá para pegar, porque a gente vai usar agora, porque chegou o quadro Responde aí, pastor. Mari, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, já estamos aqui de volta. A pergunta aparece aqui na tela e a pergunta de hoje é: por que o Espírito Santo é chamado de outro Consolador por Jesus? Muito boa pergunta. Bom, a sua resposta, aliás, a resposta à sua pergunta aborda uma questão muito profunda na Bíblia, que está relacionada à pessoa do Espírito Santo. Vamos entender um pouco melhor isso. Vamos aqui para o texto, João 14, o verso 16, diz assim, olha: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja sempre ou para sempre convosco. Veja, o termo outro Consolador utilizado aqui por Jesus, ele vai ser fundamental para a gente entender o papel do Espírito Santo na vida dos crentes. A palavra Parácletos, no grego, diferente, né? Ela indica que o Espírito Santo, ele não é apenas um substituto, alguns até podem pensar, mas ele é um consolador que compartilha, isso daqui é extraordinário, ele compartilha a mesma natureza de Jesus. Lá em João 14, o verso 7, você entende exatamente isso que eu acabei de dizer aqui para você. Eu também quero
fazer você entender um pouco mais e melhor, vamos aqui, primeira carta de João, capítulo 2, o verso 1. Olha o que esse texto diz. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja aqui que nesse outro verso, quando João vai se referir à missão de Jesus, ele usa a mesma palavra que ele usou no Evangelho para se referir à missão do Espírito, que é a palavra parácletos, essa palavra diferente. Essa palavra significa um advogado, um consolador, um conselheiro. Veja, esta palavra se refere a alguém que vai oferecer conforto, oferecer ajuda a uma pessoa que está precisando. Então, Jesus veio a este mundo para ser o nosso parácletos. E quando ele subiu para continuar sua missão à direita do Pai, ele pediu para o Pai para que enviasse outro igual em caráter, que vai realizar a mesma missão de ser o nosso advogado. Deu para você entender isso? Lá em João 14, o verso 17, diz assim Jesus: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Veja, este verso aqui, ele vai destacar que o Espírito Santo é uma presença constante, íntima na vida dos crentes, permitindo que eles agora experimentem a verdade, o amor de Deus de uma maneira assim bem pessoal, bem íntima. Então, o Espírito Santo, ele não apenas conforta, mas ele também ensina, ele orienta, ajudando os seguidores de Jesus Cristo a viver de acordo com os princípios divinos. Vamos para a revista, tá com a sua aí? Vamos lá, revista aqui na página 56. Vamos dar uma olhadinha para a gente entender no primeiro parágrafo, na metade aqui do primeiro parágrafo. Diz assim, olha, após sua morte e ressurreição, Jesus deveria voltar aos céus, mas ele prometeu aos discípulos que eles não ficariam órfãos, lá em João 14, 18. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Este deveria continuar a obra de Cristo, você consegue entender? Continuar a obra de Cristo no coração daquele que aceitasse o oferecimento da salvação conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Então perceba, o Espírito Santo, ele é a presença de Deus em nós, que vai nos ajudar a compreender a palavra e a viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Então, ele vai estender o ministério de Jesus. Vai agora, através do Espírito Santo, Jesus ter acesso na vida dos crentes. Ele também vai nos oferecer guia, direção, conforto dentro da nossa jornada espiritual. Se você for aqui na página 56, ainda no parágrafo 2, tem uma frase aqui muito forte, eu faço questão de mencionar. Diz assim, ó, o Espírito Santo é indispensável para a salvação do homem. Ele é indispensável. Então, quando vai se referir ao Espírito Santo como outro Consolador, Jesus estava assegurando que essa assistência divina, a presença de Deus, sempre estariam disponíveis para aqueles que o seguem, para você e para mim, através do Espírito. Vamos voltar aqui para a revista? Agora, vá comigo à página 59. Na página 59. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você a página. Pode ser nessa daqui mesmo, Mari? Então vamos lá. Na página 59, vamos aqui no primeiro parágrafo. Olha só que interessante. Deixa eu virar mais aqui. Agora deu, Mari? Deu? Vamos lá. Olha aqui, na conclusão. Achou aí na sua revista? Vamos ler. Olha o que diz aí. Nossa salvação depende integralmente da obra do Espírito Santo em nós. Não fique com dúvidas, viu, quanto a esse assunto. Seu primeiro interesse é nos levar, por meio da fé em Cristo, a uma vida de santidade prática e pessoal. Que nossa oração hoje seja a mesma de Robert McCheyne, feita há mais de um século. Senhor, faze de mim tão santo quanto é possível a um pecador salvo. Ah, que frase forte, hein? Tem muita coisa boa aqui
Aproveite essa revista, estude, tenho certeza que ela vai abençoar você demais. Muito bem, vamos aqui para o nosso tema de hoje. E nós estamos aqui no programa Está Escrito, você que está acompanhando sabe, começamos há pouco uma jornada para entender melhor Jesus através do Evangelho de João. Quem foi ele? O que ele fez de especial? Como ele se revelou para nós? Qual que era a sua missão? Vamos entender? João 2, o verso 11, olha só o que diz. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Se você fosse ou tivesse o poder, para fazer qualquer coisa extraordinária, qual seria o primeiro milagre que você iria fazer? A nossa imaginação pode até ir longe para responder essa pergunta. Quem sabe pensando em fazer coisas que são até mesmo mirabolantes demais. Mas quando Jesus veio a este mundo, ele fez coisas extraordinárias. Mas o que chama atenção é o primeiro milagre que ele realizou: transformar água no puro suco da vinha. Por que ele escolheu começar o seu ministério dessa forma? O que esse primeiro milagre nos ensina? Então vamos entender um pouco mais esse primeiro milagre de Jesus. E para isso, vamos entender a função dos milagres, que no Evangelho de João são identificados como sinais. Os milagres, os sinais no Evangelho de João, eles têm a função de mostrar que Jesus é Deus e que Ele é Salvador. Olha, por exemplo, lá, capítulo 20 de João, verso 31. Diz assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O contexto aqui desse primeiro milagre, ele já apresenta para o leitor, para o ouvinte do Evangelho, que a salvação, da perspectiva de Jesus Cristo, ela está acima das tradições humanas. Ele afirma que aquilo que Jesus faz é muito melhor que qualquer coisa que você, que eu, qualquer um de nós possa fazer. Agora, qual que foi a importância desta celebração? Por que Jesus começou seu ministério público se apresentando como Filho de Deus numa festa de casamento? Por que ele não começou lá no templo, conduzindo uma cerimônia? Ou quem sabe, por que ele não participou de alguma festa dos judeus dizendo, olha, eu sou Jesus, eu sou o Cristo? Por que ele não fez um milagre no Sinédrio para quebrar de vez os seus líderes? Ou ainda, por que ele não foi aos palácios de Jerusalém para enfrentar os seus opositores, Herodes, Pilatos? Veja que Jesus começou seu ministério numa festa de casamento, numa cidade pequena, para deixar claro para todo mundo que viria a crer no seu nome, que o seu objetivo é restaurar a alegria, a celebração humana. E por isso que ele começa numa festa para mostrar que o seu grande projeto foi destinado para pessoas fracassadas por causa do pecado. E isso aqui é lindo demais. Se o pecado prevaleceu lá no Éden, separando a família humana, trazendo miséria para dentro do casamento, lá em Caná, o reflexo da alegria vai contrastar essa imagem e vai apresentar, através dessa celebração, a salvação que somente Jesus pode trazer. Assim como a festa das bodas, a salvação, ela vai nos convidar para essa nova vida, uma vida repleta de alegria, repleta de esperança. É isso que Jesus quer que você seja. Agora, vamos entender aqui o casamento como um simbolismo da salvação. Dentro da cultura judaica, lá no Antigo Testamento, o casamento, ele é um rito que tem assim um significado muito profundo. Ele não é apenas uma celebração social como os nossos casamentos acabaram virando hoje em dia. Ele não simboliza apenas a união entre duas pessoas, mas ele também simboliza a aliança que é sagrada, que Deus faz com o seu povo, Israel. No dia do casamento, o judeu entendia que acontecia uma espécie de Yom Kippur, o dia da expiação, para os noivos. Esse dia era considerado o mais sagrado do calendário judaico e para os noivos, o dia do casamento
era o dia mais importante, o dia mais sagrado. Nesse dia, a noiva, ela tinha a oportunidade única de entrar debaixo do talit, essa veste especial, esse manto de oração, o que representa a proteção divina. E debaixo desse manto de proteção, ela compreendia mais a santidade da união que ela estava prestes a realizar. Então, dentro da cultura judaica, ela se valia do Antigo Testamento para ilustrar o casamento como sendo uma imagem das núpcias, que representavam a salvação, a relação que Deus queria ter com o seu povo. E isso aconteceu mesmo antes do período babilônico, do cativeiro. Quando você vai, por exemplo, no livro de Oséias, que viveu 8 séculos antes de Cristo, esse é o grande exemplo. Depois da infidelidade, de Israel, que abandonou a Deus, surge agora uma nova fidelidade, que não é algo natural, não, mas é um dom, é uma graça que Deus nos concede. E Jesus demonstrou isso lá no casamento em Caná. O profeta Ezequiel, no livro dele, no capítulo 16, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele viveu no período do cativeiro babilônico. E agora mesmo, dentro do exílio babilônico, até os dias de Cristo, as núpcias elas acabaram se tornando um símbolo da aliança, do amor de Deus com o seu povo. Em cada casamento, qualquer festa que acontecia, a expectativa da chegada do Messias, ela era reafirmada. Como? Imagina a cena, o noivo vinha e todo mundo ficava com uma expectativa, esperando o noivo chegar e encontrar sua noiva. O que essa cena te remete? Quer ver só que interessante? Isaías, capítulo 62, o verso 5. Olha só o que essa cena remete. Diz assim: porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará o teu Deus. Percebe que Isaías ele trabalha com essa cena da alegria do casamento e a expectativa da vinda do noivo buscar a sua noiva, Jesus buscando a sua igreja. Agora vamos dar uma olhada no significado no Novo Testamento do casamento. Olha só que interessante o que Paulo fala. Vá comigo a Efésios 5, versos 31 e 32. Diz assim: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Grande é esse mistério, e olha só que interessante, mas eu falo a respeito de Cristo e da igreja. Você conseguiu entender que o casamento ele vai representar essa relação entre Cristo e a igreja? O casamento representa uma aliança de amor, de compromisso. Então, quando Jesus começa o seu ministério num casamento, ele está deixando assim claro, ele está falando o seguinte: olha, eu sou o noivo que vim buscar a noiva. Essa linguagem aqui bíblica, ela vai ser toda permeada por essa verdade. Nós temos um noivo que está vindo buscar a sua noiva. E isso fica muito claro, por exemplo, lá em Apocalipse 19, verso 9, nas bodas do Cordeiro. Você também pode entender isso lá em Mateus 25, capítulo 25, do verso 1 ao 13, na história das virgens esperando a chegada do noivo. Bom, em vários lugares aqui do Novo Testamento, você vai identificar que o casamento ele vai apontar para algo muito maior do que a união de duas pessoas. Você vai encontrar mais do que alegria, do que o amor. No casamento, você encontra a imagem da salvação. O próprio Jesus também usava essas imagens de banquete, das núpcias. Você se lembra das histórias que ele contava, O objetivo dele era descrever que a salvação estava chegando. Agora, quando você vai para o último livro da Bíblia, a festa do casamento, ela aparece assim como se fosse uma imagem da plenitude messiânica. Esse maior ato que o noivo, o Messias, poderia fazer em favor da libertação da sua noiva, que é a libertação do cativeiro do pecado. Lá em Apocalipse 19, o verso 9, Todos são convidados a participar das bodas do Cordeiro. Mas o que isso tudo significa? Deixa eu lhe dizer, o casamento e o milagre em Caná
é um ato claro de Jesus rompendo com as tradições humanas. Por que Jesus precisou das águas para transformar a água em vinho? Ele não tinha poder para estralar o dedo e aparecer nas talhas água? Por que ele teve, vinho, melhor dizendo, por que ele teve que usar as águas para fazer vinho? Você já se perguntou por que ele precisou usar as águas? Por que ele simplesmente não fez o vinho? Ele não tinha poder para isso? É claro que ele tinha. Agora, quando Jesus, que trouxe Lázaro à vida, depois de 4 dias morto, ele fez isso para demonstrar o seu poder, ele tinha poder para fazer o vinho aparecer do nada no copo das pessoas. Mas por que ele preferiu usar as águas? Sabe por quê? Ele usou as águas das purificações das talhas. Aquelas águas eram as águas do judaísmo, das purificações, para entregar uma mensagem aqui. Que mensagem seria essa? Jesus estava querendo dizer que as tradições dos judeus não eram suficientes para trazer a alegria da salvação. Imagine você a seguinte cena. Um judeu típico chegando para a festa. E para participar da festa, ele precisa passar pelo rito da tradição da lavagem das mãos e também da lavagem dos pés. Mas acontece que não tem mais água. As águas que eles usavam para esta tradição de purificação, elas acabaram. O poço é longe. Ele não tem como ir buscar água. Então, ainda imaginando a cena na sua cabeça, pense assim no judeu dizendo, bom, então se eu não posso lavar a mão e o pé, eu não posso entrar nessa festa porque eu não fiz as minhas tradições de lavagem. Então, o servo é obrigado a dizer para o senhor assim, então faz o seguinte, o senhor que sabe, ou o senhor fica fora da festa por causa das suas tradições, ou o senhor renuncia e entra na festa para participar, porque agora as águas que iam te purificar foram transformadas nesse grande projeto de salvação para que você celebre. Então veja, foi por isso que Jesus usa a água para dizer o seguinte, olha, a água ela precisa ser transformada. Isso daqui não serve para purificar, é o suco que apontava para o sangue dele. Está entendendo isso? Jesus, ele escolheu fazer isso como seu primeiro milagre, como seu primeiro sinal, para se apresentar. Jesus, ele estava mostrando que as tradições humanas, elas não salvam. As águas do judaísmo não salvavam. Era o puro suco da uva, o símbolo do sangue derramado na cruz, que poderia trazer salvação. E aí você tem um dilema. Ou você rompe com as suas tradições para participar da festa, ou você mantém as suas tradições humanas e fica fora da festa, das bodas do Cordeiro. Quais são as tradições religiosas, familiares, que você está colocando acima da verdade bíblica? Quando Jesus escolheu usar as águas das talhas, da purificação, a lição é, se você e eu vamos ficar com o melhor que Cristo transformou, ou você vai optar ficar de fora da festa, com as suas tradições humanas. Diante dessa realidade, a gente precisa escolher. E eu preciso te dizer algo. Nós facilmente substituímos uma coisa por outra. Nós nos apegamos às coisas humanas para não aceitar o que Ele pode fazer por nós. Ao relembrar essa história, você tem que tomar a sua decisão. E eu queria te ajudar com uma história. Faz algum tempo que eu li um poema de Sam Walter Foss. O título do poema é O Trilho do Bezerro. E esse poema dizia mais ou menos assim. Havia um certo bezerro que, ao voltar ao seu curral, cometeu um grande erro, para ele natural. Em vez de diretamente seguir do pasto à porteira, decidiu, indiferente, fazer à sua maneira, e inventou um trilho novo. Ao passar pela floresta, deu 1000 voltas, o andarilho. Para ele, isto era festa. Veio atrás um cão perdido que foi seguindo o bezerro, repetindo sem sentido cada curva, cada erro. À frente de seu rebanho, uma ovelhinha faceira, mesmo em seu pouco tamanho, repetiu a mesma asneira. Uma a uma, a carneirada foi seguindo o mesmo trilho, que passou a ser estrada para qualquer andarilho. Pela estrada em zigue-zague veio um dia um fazendeiro, e as voltas eram tantas que perdeu o dia inteiro.
Surgiu daí um caminho com muitas curvas fatais que passou a ser seguido por homens e animais, e muitos anos já que este erro continua. Muita gente ainda faz as voltas 1000 desta rua. Hoje, se alguém se aproxima, pode ver bem lá do alto. Essa estrada que já foi um zigue-zague de asfalto, mas ninguém corrige o erro e ninguém faz novos planos. Seguem atrás de um bezerro já morto há 200 anos. Parece que essa é a lição que Deus quer nos ensinar com o seu primeiro milagre. Não seguir trilhos estabelecidos, tradições sem princípios que não passavam de erros envelhecidos. Essas novas ideias têm sido ameaça, muitas vezes, às multidões. A ideia de ser diferente, muitas vezes, ela é carregada de terror. Obviamente que novas ideias não podem romper com os princípios bíblicos estabelecidos por Deus, mas permanecer em tradições que não têm princípios é um erro maior ainda. Por isso que hoje Jesus espera fazer o mesmo milagre na sua vida. O que você vai fazer? Você vai ficar agarrado às tradições que você aprendeu ano após ano, após ano, após ano? Ou você vai experimentar o puro suco da uva? Tem muita gente que diz, não, eu vou morrer fazendo assim, porque meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim, então eu vou seguir o que eles sempre foram. E se eles estivessem andando no trilho do bezerro, você vai seguir esse caminho de erro? Ou você vai se levantar e oferecer a Jesus uma nova perspectiva de vida? Jesus quer fazer o milagre de Caná na sua história. Você está entendendo? Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua família, Ele quer mudar tudo. Ele quer se apresentar como seu Salvador, dizendo, eu não vim para replicar os erros passados, eu vim para ensinar verdades novas e apontar para um caminho de paz, de libertação, que vai chegar no céu. É para lá que você vai? Então experimente o puro suco da uva, a salvação só oferecida em Cristo Jesus. Essa é a oferta de Jesus para você hoje. Abandonar as tradições humanas e se apegar à salvação que a cruz e Jesus te oferecem hoje. Você está cansado de pecar? Está cansado de fazer errado? Então abrace a cruz, abrace uma nova vida. Vamos fazer isso juntos? Senhor, estamos aqui nos colocando em Tuas mãos, porque nós sabemos que às vezes seguimos caminhos mais fáceis, que foram ensinados por pessoas, amigos, queridos, familiares, mas eles não nos levam à verdadeira alegria da salvação. Por isso nós queremos conhecer mais Jesus. Nós nos entregamos nesse instante a Ele e colocamos a nossa vida para que o Senhor faça o milagre da transformação, não só da água para o vinho, mas da nossa vida, da nossa história. Nós queremos mais do que Jesus pode oferecer. E assim nós nos apresentamos a Ti, orando para que esse milagre seja o nosso milagre, o primeiro milagre hoje, aqui e agora. Aceita esta oração, em nome de Jesus. Amém. Nosso programa está terminando, mas eu preciso te lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço para você e eu te espero aqui no próximo programa Está Escrito.